Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos sobre direito do trabalho descomplicado. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre trabalho doméstico. Isso mesmo, pessoal, trabalho doméstico, que é um assunto que nem toda hora é abordado nas aulas, mas é um tema que não pode deixar passar, porque vez ou outra esse tema trabalho doméstico cai em prova da OAB e por que não também poderá cair numa prova do TST. Lembro, inclusive, que trabalho doméstico, pessoal, já caiu em primeira fase, já caiu também em segunda fase. Então, se você já achou esse tema interessante, vem aqui comigo. Mas olha só, se você já está inscrito aqui no nosso canal, você sabe que toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Agora, se você ainda não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade. Se você já gostou desse tema, já vem conosco aqui, se inscreva no nosso canal e aproveita e dá um like para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo relevante de direito do trabalho e processo do trabalho. Outra coisa, se você já curtiu, se você já está inscrito no nosso canal, aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também possam conhecer esse tema de direito do trabalho, trabalho doméstico. Minhas amigas e meus amigos, foi como eu acabei de falar aqui para vocês. Eu já vi esse tema, empregado doméstico, trabalho doméstico, cair tanto na primeira fase como na segunda fase de prova da OAB. E vocês que estão se preparando para fazer a segunda fase da prova do OAB, você não pode negligenciar nenhuma matéria. É lógico que na sua organização, você certamente vai dar maior ênfase para aqueles assuntos que têm caído de forma maior, aqueles que mais caem em concurso, caem em concurso não, aqueles que mais caem em prova da OAB. Talvez doméstico não seja um assunto que cai toda hora, mas, por exemplo, caiu na primeira fase, se não me engano, no OAB 37, e eu já vi segunda fase caindo trabalho doméstico em prova do OAB. Agora eu te pergunto, você vai negligenciar essa matéria? Não faz isso, não dá esse mole. Pessoal, para você conhecer esse assunto, primeira coisa que eu vou falar é sempre o seguinte: sempre vá para o artigo 7º da Constituição da República, porque a maioria dos direitos de todos os trabalhadores também farão jus os trabalhadores domésticos. Então, sempre nós aqui da área trabalhista, que você vai fazer a prova de segunda fase de direito do trabalho, sempre tem que estar com o artigo 7º aqui correndo na veia. Outra coisa, já que nós estamos conversando aqui sobre trabalho doméstico, você vai estudar a Lei Complementar 105 de 2015. Essencial que você estude essa lei complementar. Essa lei é que vai te dar a base do estudo do trabalho doméstico. E eu já vou começar conversando aqui com você sobre o artigo 1º dessa Lei Complementar 105 de 2015. Esse artigo 1º, pessoal, ele nos coloca ali, nos traça os requisitos para que seja caracterizado o trabalho doméstico. Muito similar, para quem não se lembra, àquelas características
do vínculo de emprego previsto ali na CLT. É muito similar. Então, até para você que já conhece aquelas características que demonstram o vínculo de emprego, vai ser até mais fácil para você, porque muito dali você vai pegar. Só que agora você vai traçar e colocar aqui com base, logicamente, com as características, com as nuances comuns ao trabalho doméstico, que certamente tem as suas peculiaridades. E essas características que eu vou falar aqui para você do artigo 1º, eu vou até fazer uma analogia a uma prova objetiva, até essa prova 37, que é o 37ª, se eu não me engano, que eu falei aqui para você. Olha só o que dizia aquela prova objetiva da OAB. A determinada funcionária, a determinada empregada, se eu não me engano, era a Paula. Ela trabalhava numa residência 3 dias por semana, segunda, quartas e sextas. Sendo que, às vezes, num desses 3 dias da semana, ela trabalhava segunda, quarta e sexta, mas não trabalhava sábados, domingos e feriados. Ponto. Além disso, foi informado também o seguinte, que embora ela trabalhasse 3 dias na semana, quando ela faltava, era solicitado pela dona da residência que avisasse para ela que ela iria faltar. Aí, encerrado mais ou menos esse enunciado, te perguntou o seguinte: a Paula foi no teu escritório perguntando dos direitos dela. E qual era a resposta que você deveria informar a Paula com base no enunciado, com base naquele dado concreto? Já vou começar a falar aqui. Você ouviu eu te falando que nesse enunciado ela trabalhava 3 dias na semana, segunda, quartas e sextas. O artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2015 já começa traçando as características do trabalho doméstico da seguinte forma: é aquele trabalho que é contínuo. Já começa isso, o trabalho contínuo. O que é o trabalho contínuo, pessoal? É aquele que está sempre acontecendo, aquele que perdura durante o tempo. Lembra? Lá na CLT, quando falava, uma das características era não eventualidade ou habitualidade. Alguns chamam de habitualidade, outros chamam de não eventualidade. Ele não pode ser eventual. Aqui é muito parecido, só que a lei utiliza a denominação contínuo. Está sempre trabalhando, está sempre frequentando ali aquela residência. E isso, pessoal, é muito comum. No meu caso, a pessoa que arruma o meu apartamento, talvez, eu nem sei se chega a ser um trabalho tão contínuo assim, porque ela não vai nem necessariamente todo mês, mas imaginemos que ela fosse uma vez por mês, que de certa forma talvez seja uma média ali no meu caso. Porque tem vezes que ela vai 2 vezes por algumas questões mais específicas. Mas imagine que ela vá uma vez por mês. Pode ser contínuo, não deixa de ser contínuo. Outros exemplos, no caso aqui da Paula, da prova do OAB 37ª, falava que durante todo o ano era da seguinte forma: ela ia segunda, quartas e sextas. Aí na outra semana, segunda, quartas e sextas. Isso perdurava, por exemplo, 2 anos. Você concorda comigo que há uma continuidade ali? Há uma continuidade. É contínuo, mas eu vou deixar um outro ponto mais visível ainda para você perceber como era caracterizado aqui
o vínculo de emprego do doméstico, ou da doméstica, no caso dela aqui. O próprio artigo 1º, se eu não me engano, no parágrafo único, ele fala que continuidade, trabalho contínuo, é quando é mais de 2 dias, mais de 2 vezes por semana. Está aqui na lei, mais de 2 vezes por semana. O que é que eu coloquei aqui no caso? Aliás, eu nem anotei aqui, mas o que eu contei aqui para vocês? Era 3 vezes na semana. Trabalho segundas, as quartas e as sextas. Então, era contínuo, preenchia esse requisito aqui do artigo 1º e era mais de 2 vezes na semana, conforme aqui o próprio artigo 1º da lei complementar. Outra coisa, pessoal, quando falamos de vínculo de emprego, não tem como não falar de trabalho subordinado. Me diga, há possibilidade do empregador doméstico, da empregada doméstica, não ser subordinada ao dono da residência? Não tem. Outro requisito aqui que se preenche, subordinação, quando a pessoa trabalha sob ordem de outra pessoa. Além disso, pessoal, olha outra característica que também é muito difícil de você se esquivar. Onerosidade, é o pagamento. Você acha que uma pessoa que está trabalhando não vai receber o pagamento? Claro que vai receber. A não ser que seja um trabalho voluntário. Mas nesse caso aqui, não era voluntário. Então é oneroso. Além disso, mais uma vez, nós encontramos, igual lá na CLT, outro requisito, trabalho pessoal, pessoalidade. Depende de mim. Eu, Gustavo, sempre vou naquele local de trabalho realizar a minha atividade. Eu não mando uma outra pessoa, sou eu que vou, depende de mim aquela atividade. Além disso, pessoal, além da pessoalidade, outra característica, e essa característica foi um dos exemplos que eu te falei que já caiu em prova do OAB segunda fase. É a característica, o requisito da não lucratividade. Para que seja caracterizado o trabalho doméstico, essa pessoa que trabalha na sua residência não poderá realizar nenhuma atividade que caracterize, que enseje lucro financeiro, que enseje algum valor que gere renda. Vou explicar melhor isso aqui contando a história da prova da segunda fase. Foram dadas informações muito parecidas alguns anos atrás numa prova de segunda fase, só que olha a informação que ela falava. Essa empregada que trabalhava lá na residência da pessoa, ela ajudava a dona da casa a fazer quentinhas. A dona da casa vendia quentinhas. Ela vendia quentinhas. A venda é parte empresarial. Venda tem lucro. Ela recebia uma remuneração por conta desse comércio, por conta dessa venda e gerava lucro. Essa dona dessa residência, ela tinha ali uma atividade lucrativa. Então, por mais que aquela funcionária lá, daquela prova de segunda fase de alguns anos atrás, lembro bem dessa prova de segunda fase, ela trabalhasse na residência e talvez até por mais que ela realizasse atividades, que provavelmente muitas vezes acontece isso, se misturam todas as atividades, essa que é a verdade. Ela devia lavar louça, devia levar as crianças no colégio, coisa do tipo, aquele trabalho natural de doméstica. Sim, deveria acontecer realmente trabalho de doméstica, só que a partir do momento que ela ajudava a patroa dela, a dona da residência, a manufaturar, a comercializar as quentinhas,
já era algo lucrativo. E para ser caracterizado o trabalho doméstico, não pode ter lucratividade. Então, naquele caso ali, não se caracterizou trabalho doméstico porque era um trabalho lucrativo. Nesse caso aqui, olha só, nesse exemplo que eu falei da última prova aqui que eu falei, da 37ª, se não me engano, primeira fase, não falava sobre nenhuma atividade de lucratividade. Então, se não tinha lucratividade, poderá ser caracterizado como trabalho doméstico. Olha só, e para terminar, uma palavra que eu já usei aqui nesse vídeo provavelmente umas 5 vezes. Trabalhar na residência. Tem que ser trabalho de residência. Quando eu digo trabalho de residência, pessoal, pode ser aquela empregada doméstica que trabalha na residência, lavando louça, fazendo comida, levando de repente aquela criança para o colégio, tudo bem, mas vamos ampliar um pouco a mente para entender o que é o trabalho doméstico. Um motorista particular também pode ser trabalho doméstico. Na maior parte do tempo, ele está ali à disposição do empregador na residência dele. Ele está ali na residência dele, aí leva a esposa ou o próprio patrão para a empresa, volta para a residência, depois leva o filho para o colégio, depois pega o filho de volta do colégio e leva para atividade física. Isso existe, tá? Um pouco depois da pandemia, eu ia na atividade física do meu filho 2 vezes na semana na parte da tarde e conversando ali com alguns pais, acabou que eu conheci um motorista que ele fazia exatamente isso. Quem levava o filho para as atividades lá do futebol, lá, né, da escolinha de futebol, na maioria das vezes que eu vi, não era a mãe nem era o pai, era o motorista da família. Olha como é que isso acontece no nosso dia a dia. Então, isso acontece de verdade, pessoal. Então, vocês já perceberam aqui como é que funciona o principal das características do vínculo de emprego do empregado doméstico. E olha só, outra informação que eu acho que eu até deixei de passar aqui, eu acho que eu não me lembro, mas vale a pena falar. Lembra quando eu falei que ela faltava, que ela realizava as suas atividades na segunda, quarta e sexta-feira? A empregadora dela ainda pediu o seguinte, olha só, sempre que você faltar, você me avisa. Comunicação de ausência. Mesmo que ela faltasse na sexta-feira, mesmo que ela não recebesse essa remuneração porque ela não trabalhou lá, tudo bem? A empregadora pedia para ela avisar com antecedência que ia faltar. Aí é lógico que bate aqui na subordinação. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo